Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco, amigos inscritos do canal. Vamos falar hoje sobre Constantino e o impacto constantiniano na igreja, no cristianismo. Durante os 3 primeiros séculos da era cristã, a igreja foi implacavelmente perseguida pelos imperadores romanos como Nero, Vespasiano, Domiciano, Diocleciano. Eles perseguiram implacavelmente a igreja, jogando os crentes no Coliseu Romano para serem dilacerados por fera, tacando fogo, queimando, perseguindo, arrastando e fazendo uma série de coisas. Todavia, no 4º século da era cristã, e quando eu falo 4º século, por exemplo, como vocês podem ver aí, ano 300, 3º século. 301 já é contabilizado como 4º século. No 4º século da era cristã, a suposta conversão de Constantino vai colocar um fim na perseguição. A igreja que antes se reunia nas casas, nos cemitérios, nas catacumbas para cultuar o Senhor, agora, com a conversão de Constantino e o fim da perseguição, possui suntuosos templos para adoração ao Senhor Jesus. Constantino era um estadista, um imperador estadista extraordinário e esmerado no campo militar e na política. Ele tinha por finalidade conquistar a simpatia de todos os seus súditos. Portanto, muita gente vai suspeitar até hoje da conversão de Constantino. Será que a história que ele diz que viu a cruz, uma visão da cruz e estava escrito que por este sinal vencerá, é verdade ou tudo não passou de uma estratégia política para unificar o império? Até que ponto essa junção de igreja e Estado foi bom ou prejudicial para o cristianismo? Constantino, ele vai mudar a capital do Império de Roma para a cidade de Bizâncio, onde hoje é a atual Istambul, na Turquia, tá? Ele fez a nova sede do Império, que passou a se chamar a cidade de Constantinopla. Tá? A cidade teve as suas muralhas ampliadas, recebeu ornamentações, grandes estatuetas que vieram de fora para a cidade, suas construções pomposas como suntuosos templos cristãos, a igreja que se reunia em casas, catacumbas, cemitérios, agora tem suntuosos templos, gente, para adorar. Ele construiu balneários, hipódromos, ou seja, uma série de coisas que deu nova cara a Constantinopla, que passou a ser a nova capital do império. Constantino optou pela cidade de Bizâncio por algumas razões. Primeiro, ela situava-se próximo da fronteira oriental e facilitava o controle administrativo entre Oriente e Ocidente. Era um visionário, era um cara estrategista. Também por causa das frequentes incursões dos bárbaros, na cidade de Roma, estavam invadindo sempre Roma. E a cidade de Bizâncio, a atual Istambul hoje, que ele chamou, depois que dominou de Constantinopla, era uma cidade quase impenetrável. Tanto é que Constantinopla só vai cair 1000 anos depois de se transformar a capital do Império, para se ver livre também da antiga autocracia romana e da sua religião. Ele estabeleceu a cidade de Constantinopla como a nova capital de Império. Constantino foi um cara extraordinário, era um cara que tinha uma visão extraordinária. E por causa de Constantino, o cristianismo deixou de ser uma religião ilegal, perseguida pelo Império Romano, para se tornar um credo oficial do Império, ou seja, era a religião do Império. E qual foi o impacto disso no cristianismo? Eu vou gravar 3 vídeos falando sobre isso. Esse é o primeiro, tá? O impacto da influência constantiniana atingiu 3 áreas do cristianismo. Primeiro, a liturgia. Esse eu só vou falar hoje, depois eu vou gravar mais um vídeo falando sobre os ritos. E terceiro, sobre as doutrinas, que serão os concílios da igreja, tá? Os principais concílios ecumênicos da igreja. Vamos lá. Liturgia. O impacto da influência constantiniana na liturgia. Primeiro, ele resgatou no culto as características levíticas, O incenso que era comum nos cultos levíticos e também no culto ao imperador foi resgatado, porque a igreja primitiva se reunia dentro das casas, logo no começo eram dentro de casas, não existia templo, o templo que tinha era em Jerusalém, que por sinal caiu no ano 70. Então ele constrói suntuosos templos, a igreja era perseguida, se escondia nas catacumbas para cultuar, nos cemitérios,
cemitérios, nas casas, era tudo muito secreto. Já na época de Constantino, não, ele constrói grandes templos, como os templos pagãos, e agora ele estabelece um novo rito, uma nova liturgia, mas hoje agora nós vamos falar de liturgia. Então ele resgatou as características dos cultos levíticos, né? O incenso, que era muito comum nos cultos levíticos, também no culto ao imperador, começou a ser utilizado dentro das igrejas. As vestes ornamentadas dos sacerdotes, como são usadas hoje até hoje pela Igreja Católica. As igrejas eram construídas sobre o túmulos dos mártires. Segundo o historiador Justo Gonzalez e Sunquist, eles vão elucidar que eles desenterravam cadáveres de mártires e colocavam no altar em homenagem aos mártires da história da igreja. Helena, a imperatriz, em 526, descobriu suposta cruz de Cristo, uma cruz lá em Jerusalém, numa viagem em Jerusalém. Ela descobriu uma cruz e espalhou vários pedaços dessa suposta cruz de Cristo pelo império, acreditando que esses pedaços de cruz fizessem milagres, curas e etc. Diante disso, a igreja cada vez mais ia se afastando do modelo de culto da igreja primitiva. Em 321, Constantino declarou que o domingo, que era o dia do Deus Sol invicto, um Deus pagão, ele agora passava a ser o dia oficial de adoração a Jesus. O que a gente tem hoje de adorar o Senhor Jesus no domingo, nosso culto dominical, a escola dominical, o dia todo na igreja? Então, isso nasceu em Constantino. Semelhantemente também o dia 25 de dezembro, que se comemora o Natal, né? O nascimento de Jesus, era o dia que era cultuado essa divindade chamada o Deus invicto, o Deus do Sol, né? E ele era comemorado nesse dia, e a partir da Convenção de Constantino passou-se a comemorar o nascimento de Jesus, tá? Constantino construiu grandes templos, e esses templos enormes passaram a se chamar basílicas, que era dividida em 3 partes. O átrio, que era o vestíbulo da igreja, a nave, a parte mais ampla da basílica, onde ficava o coro e o púlpito, e o santuário, que tinha uma posição perpendicular, que é essa forma aí que vai aparecer para vocês aí, tá? Enfim, a ornamentação também do templo. Ele vai ornamentar os templos agora vão ser grandes, suntuosos, ou seja, adornando com mármore polidos, lâmpadas de ouro, de prata, tapete, mosaico. O que é um mosaico? Vai aparecer aí para vocês. São aquelas vidraças com vários pedaços de vidros colorido, né? Tudo isso, o batistério circular, octagonal, né? Esse aí, modelo que aparece aí para vocês aí, para fazer os batismos por imersão. Porque o batismo, o que é batismo por imersão? É o batismo que se mergulha a pessoa completamente, se imerge dentro da água. E o que é o batismo por aspersão? É aquele da Igreja Católica, que até a Igreja Presbiteriana faz, que é um pinguinho de água, asperge água sobre a cabeça, geralmente de crianças, né? A Igreja Presbiteriana faz isso, a Igreja Católica também faz isso. Segundo o historiador Justo Gonzalez e Sunquist, eles elucidam que esse batismo por aspersão ele começa no século IX, quando o evangelho se espalha pela Europa, em momentos de muito frio, ao invés de batizar imergindo nas águas, eles faziam um batismo por aspersão, e também quando a pessoa tinha alguma dificuldade, como por exemplo o paralítico, né? Fica muito difícil de imergir ele dentro d'água, e fazia o batismo por aspersão. Assim nasce, segundo os historiadores Justo Gonzalez e Sunquist, esses outros tipos de batismo. Então, gente, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o teu like, tá? No próximo vídeo, eu falei sobre a influência de Constantino na liturgia. O próximo vídeo eu vou falar sobre a influência de Constantino nos ritos siríaco, antioqueno, tá? No rito copta, egípcio, alexandrino, e no rito
bizantino. E o terceiro vídeo eu vou falar sobre a influência de Constantino na doutrina, que são os chamados concílios ecumênicos da igreja, onde são formadas as doutrinas que nós temos hoje, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o teu like aí. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sino para receber notificações de novas postagens. Que Deus em Cristo te abençoe muitíssimo. Abração e até o próximo vídeo.